pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nas últimas 3 aulas eu foquei bastante na vida de grandes compositores do passado que eu gostaria que vocês conhecessem. Então eu resolvi apresentar eles para vocês e, bom, eu dediquei 3 aulas para isso. Agora, a partir dessa aula para as próximas, a gente vai começar a entrar em outros assuntos. Eu vou começar a falar mais com vocês agora sobre as técnicas no piano. Como que se dá a técnica no piano? E eu espero que vocês gostem desse assunto, é um assunto muito importante que vocês vão usar muito no decorrer do estudo de vocês. Então, vamos começar, pessoal. Para começo de conversa, imaginem aqui comigo. Que parte do corpo de vocês que vocês usam para tocar o piano, que vocês vão precisar para tocar o piano? Bom, no momento vocês devem estar imaginando, para tocar o piano eu uso as minhas mãos. Sim, claro, vocês usam as mãos para tocar piano, mas não é só isso. Quando a gente vai tocar piano, nós precisamos ter a consciência de que nós usamos todo o nosso membro superior, tanto esquerdo quanto direito. E o que compõe o nosso membro superior? Nós temos aqui os ombros, depois braço, antebraço, os pulsos, aí depois as mãos e por último os dedos, certo? Então, quando nós vamos tocar esse instrumento, a gente usa cada parte dos membros superiores. O ato de tocar piano representa uma ação muito complexa. E quando eu digo complexa, gente, eu não quero dizer difícil, tá bom? Não precisam se assustar com isso. Quando eu falo complexa, eu só quero dizer que são muitos movimentos envolvidos no ato de tocar piano e que a gente precisa de uma coordenação perfeita e bem harmônica dos movimentos realizados por nossos membros superiores na hora da gente estar tocando. Então, o que nós precisamos para isso? Em primeiro lugar, nós temos que desenvolver o que chamamos de hábito motor, que seria mesmo a nossa coordenação motora, né, em relação a cada movimento que a gente faz. Nós devemos apurar a nossa audição para o que estamos tocando e também desenvolver maiores reflexos mentais. Porque qualquer gesto motor que você faz com qualquer parte do nosso corpo, para acontecer, precisa de um comando vindo da mente. Então, a sua mente e os seus reflexos mentais têm que estar trabalhando bem rápido para você conseguir tocar o piano e fazer todos os movimentos com uma perfeita coordenação. Ao tocar o piano, você vai precisar fazer uma certa pressão nas teclas. Você precisa pressioná-las. E para a pressão acontecer, você tem que deixar a sua mão com um certo peso. Esse peso é controlado pelos músculos do nosso braço. E o ponto mais importante da técnica no piano é o controle da articulação dos dedos, ou seja, é o toque da ponta do dedo na tecla do piano. Esse movimento é o movimento de articulação. E eu vou mostrar aqui para vocês a articulação do dedo correta ao tocar o piano. Então, como eu estava dizendo, você precisa aplicar uma certa pressão na tecla. Mas só a pressão não é o suficiente. Como vocês podem ver, se eu só pressiono a tecla, não sai som nenhum. Eu preciso de uma força. A força faz com que o som saia. Mas é uma força natural dos dedos, tá, pessoal? Não é uma força que vem da mão. Então, você faz a pressão e a força, e ao tocar você articula bem os dedos, fazendo esse movimento. Esse movimento aqui, ó, que você sobe e desce o dedo dessa maneira, é chamado de ataque. E percebam como é a ponta do meu dedo que toca no piano e não o resto dele. Viu? Bem a pontinha. Bom, continuando. O primeiro pianista que escreveu um livro falando exatamente sobre o estudo do piano, assim, especificamente, foi Múzio Clemente. Ele escreveu o livro Introdução à Arte de Tocar Piano. E esse livro tem exercícios com o objetivo de fortificar todos os dedos igualmente. Então, você tem 5 dedos em cada mão. Você precisa trabalhar os dedos da mão esquerda da mesma maneira que você trabalhar os da mão direita. Igualmente, para todos eles ficarem fortificados de maneira igual. Na nossa mão, os nossos dedos mais fracos são o 4º e o 5º. Então, eles são os mais chatinhos de trabalhar, mas ao mesmo tempo são os que você mais precisa exercitar para ter mais facilidade na hora de você tocar, certo? E também Clemente, ele pregava que o estudo
do piano, ele deveria ser feito com a mão parada e com os dedos articulando um depois do outro, um de cada vez. E o que eu quero dizer com a mão parada? Muita gente, na hora de tocar um exercício ou até mesmo uma peça, fica pulando com a mão, desse jeito aqui. E isso não pode acontecer. Quando você vai tocar, somente os seus dedos que devem se movimentar e a mão ficar paradinha. Deixa eu mostrar isso pra vocês no piano. Então, gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês do jeito errado. A sua mão, ela não pode ficar pulando ao fazer um exercício. Então, isso aqui, ó, não pode acontecer. Esse movimento de ficar indo pra cima e pra baixo está errado. Agora, o movimento certo é feito dessa maneira, ó. Apenas os dedos articulando e a mão paradinha, seguindo o movimento dos dedos e dando suporte para eles, vem? Dessa forma, assim você até consegue mais agilidade na hora de tocar. Outro pianista muito importante que escreveu sobre a técnica no piano foi Carl Czerny. Carl Czerny. Eu não consigo pronunciar direito o nome dele. Eu vou deixar escrito aí para vocês verem. Bom, enfim, Czerny, ele foi aluno de Beethoven, assim, por muito tempo. E ele escreveu um livro chamado Completa Escola Técnica e Prática de Piano Forte. Piano forte era como chamavam os pianos antigamente. Então, o Czerny elaborou uma série de exercícios longos e curtos com o objetivo de estudar incansavelmente as dificuldades que nós encontramos, na verdade, com a articulação dos nossos dedos, até que finalmente possamos dominá-las e só então passar para o estudo de peças e músicas no piano. Czerny também dizia que a pressão que colocamos nos dedos e que chega em forma de peso na ponta dos dedos para a gente conseguir tocar, ela acontece por causa de um impulso que a nossa mão recebe. E esse impulso, ele acontece quando utilizamos completamente o nosso braço. E por que eu fico repetindo isso, gente? Porque na hora que você começa a tocar piano, o seu primeiro instinto para tocar é tentar usar todos os músculos da mão. Então você toca assim de uma maneira bem dura, forçando tudo, sabe? E isso não pode acontecer. Se você já começa com esse negócio na cabeça de utilizar só a mão, fica mais difícil você aderir à técnica certa. Porque o que acontece? O seu braço, ele é o suporte da sua mão. Então você não precisa forçar nada para poder tocar o piano, já que você tem várias partes de um membro para ajudar você a fazer isso. Agora fiquem atentos aí na tela, porque eu vou mostrar para vocês eu tocando dois exercícios elaborados por Czerny. Um que é um pouco mais curto e um pouco mais longo. E eu quero que vocês observem bem como a técnica dele é repetitiva para trabalhar todos os dedos na hora de tocar o piano. E prestem bastante atenção porque eu vou usar bastante o Czerny com vocês, tá bom? De novo. Chamado Louis Deppe, que é um pianista alemão, que dizia que o movimento das nossas mãos e dos nossos dedos devem ser auxiliados por nossos braços. E ele falava que o peso que nós aplicamos em cada movimento, ele é distribuído igualmente por nossos ombros e vem descendo igualmente também por nossos braços até chegar bem na pontinha dos dedos. E esses movimentos, eles devem ser arredondados, devem ser bem suaves, sabe? Quando você trabalha com a rotação do braço e do antebraço desse jeito, fazendo movimentos suaves, o seu pulso ele se torna mais flexível, ele fica mais obediente aos seus comandos. E os seus dedos devem ser completamente conscientes e livres. O que isso significa? Significa que seus dedos eles têm que trabalhar um independente do outro. O que o movimento de um dedo faz não depende do movimento que o outro dedo vai fazer em seguida. E de maneira alguma deve-se bater com os dedos nas teclas. Os nossos dedos acariciam as teclas do piano com bastante suavidade.
E os nossos braços, eles devem se encontrar completamente relaxados. E o relaxamento, ele começa a partir do ombro, tem que estar bem solto, e vai descendo, percorrendo o braço. E a sua mão, ela fica solta no piano, apoiada no braço. Ou melhor, o seu braço deve ficar apoiado, solto do lado do corpo, na sua mão. Mas vejam bem, o relaxamento dos nossos membros superiores não deve ser equiparado com fraqueza ou frouxidão. O relaxamento só significa que você, ao tocar, deve ter uma tensão mínima em cada músculo do seu braço e da sua mão, ok? Lembrando vocês que tudo que eu falei até agora se refere mais exclusivamente a movimentos mecânicos que nós exercemos. Mas nunca esqueçam que a sua mente, ela deve ser tão exercitada quanto os seus músculos. Com os exercícios mecânicos, você ganha força nos dedos, mas apenas a sua mente que pode te dar a sua agilidade. Com o uso dos reflexos da mente, o pianista consegue usar os movimentos do dedo, aplicar uma força nos dedos que é um pouco mais natural. E assim é possível coordenar melhor os gestos que você faz ao tocar piano, evitando movimentos desnecessários, como o pular das mãos ou como o movimento de abrir os braços dessa forma. Os braços nunca podem abrir assim, eles sempre devem ficar parados ao lado do corpo. Enfim, conforme você vai praticando a movimentação mecânica dos dedos, essa prática vai passando por um processo psicológico que leva à automatização. Ou seja, de tanto você ficar repetindo incansavelmente aquele movimento, vai chegar uma hora que ele vai ficar completamente automático. Então você já não vai mais precisar tanto ficar pensando na hora de tocar. Você vai tocar por um reflexo, por um impulso. E é isso que eu disse sobre reflexo mental. Cada vez mais que você pratica o piano, mais automático os seus movimentos vão ficando. Então você ganha mais fluidez, mais agilidade, mais segurança e mais rapidez para tocar. E também é importante que, além dessa junção que nós temos dos atos mecânicos com o desenvolvimento mental na hora de tocar, vocês têm que lembrar que o ato de tocar o piano também está muito envolvido com o propósito e a vontade que você tem ao tocar o piano, né? Então vai muito de você também a realização dos exercícios, a facilidade que você vai encontrar para fazer eles e tudo mais, né, gente? Pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Eu acho muito interessante vocês voltarem um pouquinho no vídeo e prestarem bastante atenção no movimento que eu estava fazendo enquanto eu explicava cada uma das partes. Então, por exemplo, eu estava falando um pouco dos braços. Os braços ficam do lado do corpo e o movimento deles é sempre assim. Então vocês podem fazer esse movimento e acompanhar comigo. Nunca pode levantar o braço dessa forma para tocar piano. Isso é um exemplo. Outro exemplo também, falei das articulações. Vocês podem treinar a articulação dos dedos tocando a ponta deles dessa maneira, assim, no polegar, até ficar bem rapidinho. Ou podem apoiar a mão numa mesa e ficar levantando e abaixando os dedos como se vocês estivessem tocando piano. Isso é ótimo para vocês e ajuda bastante. Na próxima aula eu vou estar passando para vocês uns exercícios que vocês podem estar praticando, mas sem ter o piano em casa, assim como o meu, ou sem ter um teclado. Então eu vou ensinar para vocês como que desenha um teclado assim numa folha de papel comum, e vocês podem estar praticando nesse desenho assim, mais para ver direitinho a posição das teclas e tudo mais. Acho que vai ser bem legal, acho que vai ajudar bastante vocês esse tipo de aula. Então é isso que nós vamos fazer na próxima. E eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Como todas as outras, essa é uma aula muito importante. Então eu vou deixar o meu e-mail disponível aqui na descrição do vídeo. E qualquer coisa, por favor, me procurem. Não fiquem com dúvidas. Se vocês quiserem saber alguma coisa, aprofundar algum ponto, é só vir falar comigo que a gente conversa tudo de novo sobre o que eu falei aqui na aula, tá bom? Tenham uma ótima semana e até a próxima aula.